assentados como vocês estão, pega a sua Bíblia no Evangelho de João, o capítulo número 6. A irmã Lia me fez ciente da leitura que vocês fizeram ontem, que é Jesus andando sobre o mar. Então vamos ler a partir dos versos 22 do capítulo 6. Nós vamos ler pulando, tá? Eu vou ler e citar a leitura que nós estaremos lendo. Capítulo 6, do verso 22 do Evangelho de João, a seguir. No dia seguinte, é aquele que nós sempre temos falado, no Evangelho de João tem essa particularidade, sempre tem o dia seguinte, porque João apresenta o Deus do dia seguinte. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos o tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos seguiram, chegando a Tiberíades, para o lugar onde comer o pão, havendo o Senhor dado graça. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando na outra banda do mar, disseram-lhes: Rabi, que quer dizer mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, lhes disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, o Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é essa, que creais naquele a quem ele enviou. Versos 32. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão do céu, o pão de Deus, é aquele que desce do céu e que dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me ouvistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos os que ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porque a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho crê nele, crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Verso 50, para nós concluir o raciocínio. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Disse Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Verso 53. Na verdade vos digo, que não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive
me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém, minhas irmãs? Amém? Então dá-me um pouquinho da sua atenção. Nós temos 10 minutos. 10 minutos dá para falar muita coisa, muita coisa. É importante que você saiba o roteiro desse texto, o contexto, para que você compreenda a lógica do que Jesus está ensinando. Vocês lembram que lá na pastora Juliana, naquela reunião, nós aprendemos que Jesus multiplicou pães e peixes. Tendo dado graça, alimentou uma multidão de mais de 3.000 homens. Aliás, se contado 5.000, uma multidão gigantesca. Ele alimentou, tendo multiplicado 5 pães e 2 peixes. Deus é tão maravilhoso que sobejou. Ele entregou cada um dos cestos que sobrou, pois sobraram 12, a cada um dos seus discípulos, para que eles nunca mais dissessem o que Felipe disse, que não tinha com que alimentar a multidão. É um milagre que se multiplica, que transforma. Agora você imagine o efeito disso em meio àquela multidão seguindo a Jesus, em um tempo em que Roma subjuga, domina, cobra impostos caríssimos, impõe um peso tributário severo. Imagine o efeito, a mensagem que aquele milagre faz e produz entre aquela multidão. O que produz entre muitos da multidão que estão aqui até fazendo, projetando, que passaram o ano inteiro sem vir, que voltarão agora. Aqueles que muitas vezes procuram Jesus pelos meios errados, procuram a mão do Mestre e nunca alcançam o coração do Pai. Eles procuram sempre o que Jesus produz e não quem Jesus é. Se você perceber, nós vamos aprender muito com Jesus, porque naquela atmosfera de milagre, o que a multidão está fazendo com Jesus? Aplaudindo, adorando, glorificando. Afinal de contas, eles têm um Deus, um Jesus que supre a sua necessidade, que mata a sua fome, e não cobrou nada por isso, não pediu nada em troca. Ele alimentou com a palavra, alimentou o físico. Eles se focaram mais no alimento que alimentou a carne, que alimentou o corpo, do que no alimento que eles receberam, missionários Iraídes, desde cedo, até a hora que eles tiveram fome física. Eles estavam ouvindo a palavra, e Jesus alimentando a sua mente, alimentando a sua alma, dando a eles discernimento do reino, dando a eles revelações eternas, até que foi o próprio Cristo que diz, deixe de comer. A partir do momento que eles alimentaram o físico, saciaram a sua carne, eles focaram no alimento errado. Eles, ao invés de focar no Deus que estava alimentando o seu corpo, alimentando a sua alma, focaram unicamente no Deus que supre a sua necessidade, que mata a sua fome física, no Deus que faz milagre. Então imagine que agora eles mudaram completamente a sua mente, mas eles estão ovacionando a Jesus, eles estão reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, eles estão em um momento de êxtase. Imagine, mas se você estivesse lá, fizesse parte daquela multiplicação, tendo visto Cristo pegar os pães, dado graça, partindo, colocando de volta no cesto, e tendo visto o povo tirar do cesto, pão multiplicar, tirar do cesto, pão, tirar pão, o pão está lá, tira pão, o pão está lá. Parecia o nosso café da manhã, né? Tira pão, o pão está lá. Tem muita gente fazendo igual a multidão, né? Pegando pão, né? Moitando pão, pegando pão. Deixa para lá, outro dia a gente fala, né? Outro dia a gente fala, né?
Não amoitaram não, viu, irmão? Jesus entregou, foi para os discípulos. Cuidado. Cuidado com esse negócio, dessa síndrome de amoitar pão, que Jesus não gosta muito desse negócio, não. Fugiu do foco aqui, mas deixa isso aqui, porque eu fiquei imaginando. Os discípulos, você pensa, os discípulos com essa, os apóstolos e a multidão com essa visão, né? Tira o pão e o pão está lá, tira o peixe, tira o pão tá vivo, né? A Bíblia diz que o pão, quanto mais tirava, mais multiplicava. Sobraram 12 cestos cheios. Jesus não chamou ninguém dizendo, traga a sua sacola para levar para casa, né? Ele pegou o cesto cheio, entregou aos seus discípulos, né? E disse, entrega, esse é o seu cesto, né? Jesus é tão maravilhoso, Ele nos ensina em todas as coisas. Nós aprendemos em Sua palavra, que eles estão ovacionando Jesus, aplaudindo Jesus. O que Jesus faz? Essa não é a adoração que eu quero receber. Eu não quero receber uma adoração que vem apenas da provisão, porque ela é temporária. Porque essa fome que eles agora não têm mais, ela é, que agora foram saciadas, ela é temporária. Eles comeram, encheram a barriga, saciaram sua fome, daqui a pouco que eles terão de novo fome. Porque a fome é uma necessidade do cotidiano, é uma necessidade física que precisa ser suprida diariamente. Então, Jesus não ficou ali para ser aplaudido e adorado, porque essa não era a função do Messias. Ele saiu de fininho, chamou o seu discípulo e disse, não fica aqui também não. Vocês vão ficar aí reverberando esse milagre, que nem foi vocês que fez, você falou para mim que está de mão vazia. Então vamos para outra margem. E vocês verão que os discípulos, por causa desse posicionamento de Jesus, Ele vai nos dar esse discernimento tão grande, irmão, esse entendimento tão extraordinário, que você não pode ficar recebendo louvor, adoração, idolatria ou qualquer outro tipo por causa dos dons e dos milagres que a gente opera através do nome de Jesus e através do Pai, porque todos os milagres têm um só propósito: revelar quem é Deus e revelar quem é o Pai, revelar quem é Jesus e revelar quem é o Senhor, revelar o coração do Pai e revelar quem é o Filho. Esse é o propósito do milagre. Por isso Jesus tirou os discípulos dali. Por isso muitas vezes a gente sai, irmão. Quem tem maturidade muitas vezes sai. Tiraram os discípulos dali, e quando Jesus, e a multidão ficou procurando Jesus, cadê Jesus, cadê Jesus, para que Ele dê-nos de novo desse pão. Procuraram Jesus, onde Ele havia feito a multiplicação. Cuidado, irmã, cuidado em procurar Jesus só no cenário do milagre. Muito cuidado, porque você pode perceber que você pode ter comido do pão, pode ter vivido o milagre, pode ter tido uma experiência extraordinária e não ter encontrado o próprio milagre, o extraordinário, não ter tido uma experiência do encontro. Tome cuidado, para você não ficar voltando ao lugar do milagre, achando que aquele lugar do milagre é que tem Deus. Às vezes Deus vai se revelar lá no lugar da tua luta, no lugar do teu deserto, no lugar da tua necessidade, no lugar da intimidade. Às vezes é dentro do seu quarto, às vezes é um dia comum como esse, é um encontro como esse, porque as pessoas ficam focando em voltar sempre ao lugar do milagre, a pessoa do milagre. Aí o que elas se movem é pelo milagre, não pelo Deus do milagre. Voltaram lá, não encontraram Jesus não. Mas vamos continuar. Parece que está bom, não parece? Parece que a motivação deles é certa. Parece que a motivação deles é correta. Entraram nos barquinhos, foram até Cafarnaum, encontraram Jesus, disseram, Senhor, como é que o Senhor chegou aqui, né? Como é que tu chegou aqui? Jesus poderia dizer a ele, eu vim andando por sobre as águas, né? Eu vim andando por sobre a tempestade, eu vim caminhando por sobre as águas. Porque perceba que Jesus, no texto sobre as águas, eu creio que quem ministrou aqui criou esse cenário para te mostrar que às vezes Deus nos tira de um cenário de um milagre e nos leva para um cenário de uma tempestade. E os discípulos tiveram um encontro maior no cenário do milagre ou no cenário da tempestade. No cenário do milagre, eles viam um Deus que multiplica pão. No cenário da tempestade, quando eles olharem e veem Jesus
à noite, na escuridão, dessas trevas. O mar está revolto e eles estão pensando, o mal, cadê Jesus? Lá vem Jesus, pelo caminho que eles não conhecem, andando por sobre as águas, né? Andando por sobre as águas, caminhando por sobre o mar. E é aí que eles vão ter o entendimento. Eles não viram, não tiveram esse entendimento diante quando Jesus entregou um dos cestos cheios. Mas eles vão ter entendimento dizendo, quem é esse? Quem é esse? Que Deus é esse? Ele caminha por sobre as águas. Que Deus poderoso. Esse é o Deus que quer revelar a você, irmã. O Deus Criador. O Deus Todo-Poderoso. O Deus que não está preso ao ambiente de milagre. O Deus que é o próprio milagre. Ele não quer que você saia daqui apenas carregando uma sacola de pão. Ele quer que você saia daqui carregando o próprio pão. O pão vivo que desceu do céu. Que sacia muito mais do que o corpo, que mata muito mais do que a fome, mas que sacia a nossa necessidade de salvação, a nossa necessidade de intimidade com Deus e de restauração plena na presença do Espírito Santo. Esse é Jesus. Ele disse, e vocês estão me procurando pelo quê mesmo? Nada não, Jesus, é que assim, é que hora que o senhor vai abrir a padaria de novo, né? É que hora que vai ter uma outra fornada daquela. Aquela estava maravilhosa. Nós queremos seguir o senhor mesmo, nós queremos saber mesmo, mas nós estamos aqui por causa do senhor, para seguir o senhor. Mas assim, sem querer perturbar muito, que hora o senhor vai abrir a panificadora celestial e vai nos dar pão? Imagine Jesus, né? Acho que foi a primeira vez que ele teve vontade de pegar o azorrague, né? Acho que foi a primeira vez que ele teve vontade, em Mangoiaci, de pegar aquele chibata que ele entrou no templo. Acho que aqui ele teve a mesma vontade. Eu, com a minha mente humana, fico pensando que houve vontade de pegar a pinhola, hein? E dizer, eu estou ensinando, eu dei a palavra até a hora que vocês tiveram fome. E vocês não perceberam. Vocês estão trabalhando pelo pão que perece. Vocês estão servindo pela motivação errada. Vocês estão servindo o reino por causa da recompensa terrena. E isso é o que eu venho dizendo às irmãs aqui desde o começo do ano. Nós não estamos aqui orando, trabalhando, intercedendo, clamando por causa de recompensa terrena. Nós estamos aqui trabalhando, clamando, buscando, invocando Deus por causa que nós já recebemos aquilo que nós não podíamos ter. A salvação em Cristo. Nós já recebemos o que nós seríamos incapazes de conquistar, que é o pão vivo que desceu do céu. Jesus vai dizer, vocês estão entendendo? Ora, mas que presença gloriosa. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos acordar para isso. Qual é a motivação da adoração? Qual é a motivação de seguir a Jesus? Ele vai dizer, você está me seguindo, sim, mas pelos motivos errados. E tem jeito de seguir Jesus pelo motivo errado? Parece que é uma incógnita, mas tem. Eles estão seguindo por causa da recompensa, seguindo por causa do milagre, seguindo por causa do pão, seguindo pelo que Deus faz, e não por quem Deus é, pelo que Ele veio fazer, pelo seu propósito. Tem muita gente que diz assim, irmão, eu sou capaz de morrer por Deus. Jesus está chamando, levantando pessoas que são capazes de viver por Ele, que querem se alimentar dEle, que querem ter experiências com Ele, que querem viver o extraordinário através dEle. Eu tenho dito às irmãs e continuo profetizando. Estou orando e buscando, e nós continuaremos jejuando e buscando a Deus. Nós queremos viver milagres. Queremos viver coisas extraordinárias, como vimos a irmã Lídia, a irmã Lídia testificar aqui a respeito do seu filho, que ela entrou aqui e estava morto, e em uma semana Deus devolveu vida. Mas nós queremos clamar ao Deus, que tem poder de fazer milagre, mas nós estamos aqui dizendo, Jesus, o Senhor fez o milagre, nós continuamos aqui, adorando ao Senhor. O Senhor não fez o milagre, nós continuamos aqui, adorando ao Senhor. O Senhor é o nosso milagre. O Senhor é o meu milagre. Eu não vivo sem me alimentar de Ti. Eu não vivo sem a Tua presença. Não vivo sem a Tua graça extraordinária. Se o Senhor hoje não quiser multiplicar pão e peixe, eu vou passar esse deserto contigo. É essa minha necessidade na Tua presença. Se o Senhor hoje não quiser fazer esse milagre, como não fez na vida do irmão Valdeir, foi levá-lo aos céus. Se o Senhor não quiser fazer,
nós continuaremos orando, continuaremos clamando, porque o Senhor é o meu alvo, o meu objetivo. Eu estou aqui, Jesus, por causa de Ti. Agora, irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Se você veio buscar por causa de Jesus, eu te digo, onde Jesus está, tem milagre. Onde Jesus está, nada fica do mesmo jeito. Onde Jesus está, você não fica sem resposta. Ainda que a resposta seja um não, mas você jamais ficará sem resposta. Onde Jesus está, tem provisão. Onde Jesus está, tem resultado. O que Jesus está dizendo para eles é assim: vocês estão fazendo o mesmo que a nação de Israel fez. Saíram do Egito, depois, eu já estou encerrando, depois de 400 anos de escravidão. Caminharam pelo deserto 40 anos, comendo o pão que Deus mandava do céu. Pão diário, para disciplinar, ensinar comunhão, ensinar dependência, ensinar intimidade, todos os dias. Não podia guardar para amanhã, porque a oração de hoje só serve para hoje. Não podia guardar para amanhã, porque o culto de hoje é o culto de hoje, o culto de amanhã é o culto de amanhã. Não tinha jeito de guardar intimidade, não tem jeito, mas intimidade se constrói no dia a dia, na dependência. Deus não quer caminhar contigo só no momento de mesa, Ele quer caminhar contigo no momento do deserto, no momento da solidão, no momento da dor. Ele quer construir conosco uma vida de relacionamento e de intimidades profundas. Por isso ele disse: vocês estão repetindo o que os pais repetiram no deserto. Comeram o pão vivo e morreu no deserto. Comeu o maná que o meu pai enviou, morreu no deserto. Viveram alimentados 40 anos e não herdou a herança, a terra prometida. Eu, porém, vos digo: trabalhai não pelo corpo que perece, trabalhai por sua alma, ela precisa da eternidade. Não procure apenas alimentar o seu corpo. Aí eles dizem: então, Senhor, dai-nos desse pão melhor. Olha a mente. Ele está dizendo: é melhor, o Senhor vai nos dar desse pão, eu nem preciso trabalhar. E mais, pior, eu não preciso vir aqui. Olha como ele revelou o coração. Se o Senhor me der desse pão, Maria, quem disse que eu vou precisar vir orar amanhã? Que eu vou cultuar amanhã? Não. Essa vida de rotina, vocês perceberam que servir a Deus é rotina? Eu vou trazer uma mensagem aqui sobre a rotina de servir a Deus. Vocês perceberam que servir a Deus é rotina, né? É rotina. É porque é treinamento, irmão. Deus está nos treinando. Você ainda não está bom, está 30 anos, 50 anos cultuando e não sabe cultuar direito. É rotina. Deus vai se revelando. Você ainda não conhece Jesus tudo ou conhece? Não conhece? Ele se revela cada dia é surpresa. Missionária Leonora, cada dia é uma surpresa, porque ele vai se revelando. Olha o que ele diz, revela o coração dele. Diz: olha, se o Senhor não der desse pão, pastora, eu nem vou precisar voltar mais aqui, ó. Revelou o coração. Nem que eu preciso voltar mais. Dai-nos desse pão. Jesus olhou para eles e disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou. Eu penso a cara de espanto deles: mas como é que é? Porque o coração deles está na carne. Quem está na carne, quando você fala do Espírito, ele não entende de carne. Eles pensaram assim hoje: mas será que nós vamos matar ele e comer os pedacinhos, né? A mente carnal. A mente carnal divide mesmo o corpo, irmão. A mente carnal só pensa em coisas carnais. Jesus disse: eu estou falando com vocês de coisas espirituais e vocês não entendem. Mas eu lhes digo uma coisa: aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não terá vida em si mesmo e não entrará na vida eterna. Ele está dizendo: e este corpo vocês não podem tomá-lo, este pão, eu mesmo me dou. Eu sou o pão vivo que o Pai desceu do céu. Trabalhai por este pão, vivei por este pão, irmão. Decida hoje. A sua recompensa maior é a intimidade com Deus. A minha recompensa maior é a intimidade com o Filho. A sua recompensa maior é a intimidade com o Pai. Não aceite ter um milagre e não ter a presença do Pai, não ter a presença do Filho. Não aceite viver apenas um milagre e sair daqui sem ter um encontro com Ele, sem ter uma vida com Ele. Não, você pode até estar mancando, arrastando uma perna, mas você tem vida nele.
está ligado nele, está se alimentando dele, está comendo dele, está conhecendo dele, está vivendo plenamente nele. O Espírito Santo está entre nós, dizendo: eu vim revelar o Filho, o meu propósito é revelar o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Nós vamos orar. Nós vamos orar e vamos fazer aqui o ciclo, para nós ungir as nossas irmãs que nós estamos orando. Que Deus trouxe hoje a irmã Ivete, trouxe as irmãs que estavam enfermas. Então nós vamos fazer o ciclo de oração aqui, orando, mas irmãs, fique ciente nisso. Vá para casa, eu sei que você vai trabalhar, a semana está aí, mas vai, algum lugar que você tiver, vai dizer: Jesus, revela-te a mim como pão que sacia a sede da minha alma. Em nome de Jesus, faça essa oração onde você estiver. De Jesus, revela-te para mim como o pão que mata a minha fome, que sacia a minha sede, que me dá plenitude de vida. Eu não quero viver presa às circunstâncias. Eu quero encontrar segurança em Ti. Então se revela a mim de uma tal forma, como o Senhor disse aos discípulos, que se eles comessem do pão, jamais teria fome. Sacia a minha fome de Ti. Eu quero ter uma experiência sobrenatural contigo. E eu estou certa que o Senhor, o pão vivo que desceu do céu, revelará a sua alma, se mostrará ao seu coração. Você recebe a palavra de Deus? Amém? Vamos fazer o ciclo?